Olá, então vamos lá na nossa aula sobre por que os modelos de negócio falham, né? Vamos olhar quais são os possíveis erros para que a gente tome cuidado e eles não aconteçam conosco. Bom, existem, de acordo com o próprio Strategizer, né, 4 principais falhas que podem acontecer num modelo de negócio, né? Nós vamos olhar em detalhes aqui cada uma delas, né? A primeira é a ideia de que você está resolvendo um trabalho, né, uma necessidade do cliente, um customer job, ou seja, um trabalho que a gente viu lá no nosso Canvas de proposta de valor, um trabalho irrelevante. Lembra que quando a gente colocou os trabalhos, eu falei para vocês colocarem em ordem de importância e até dei o exemplo em cima de um executivo, um viajante de negócios, né, em relação a esses trabalhos relacionados à viagem de negócios, e a gente colocou eles na ordem de prioridade. O mais importante era, inclusive, impressionar os clientes dele, né? Então, se a gente está tentando resolver muito bem um problema que não é forte, né, ajudar o cliente num trabalho que não é importante, isso pode ser um problema no nosso modelo de negócio. E aqui tem duas coisas que às vezes acontecem, tá? Ou a gente realmente está fazendo algo que não tem relevância, ou a gente está comunicando muito mal essa relevância, né? Nós temos alguns casos de empresas que lançaram modelos de negócio interessantes, mas que não souberam, né, comunicar, não souberam posicionar isso, e aí não deu certo. Vou trazer um exemplo aqui. Não sei se vocês lembram daqueles patinetes que a gente vê hoje em dia. Deixa eu até abrir aqui no Google para eu lembrar o nome para vocês. É tipo um patinete motorizado, né? Tá com ponta da língua o nome, né? Que eles lançaram isso como se fosse uma grande inovação, né? Uma grande hoverboard, não é o hoverboard, ele é sem o lugar de segurar, né? Espera aí que eu vou descobrir o nome disso aqui, porque me veio agora esse exemplo. Vamos ver, só um segundo. Parei um segundo para achar aqui, achei. É o Segway, né? É o Segway. Esse que é o mais famoso, né? Que é uma espécie de uma patinete elétrica. Hoje em dia é muito comum a gente ver segurança de shopping, né? De shopping center usando o Segway. Eu não sei se você lembra, né? E aí eu estava procurando aqui, foi muito engraçado, porque eu achei um vídeo com uma reportagem de 2013 falando disso assim como se fosse a última coisa, né? Da orla do Rio de Janeiro e etc, etc. E, enfim, não foi uma coisa que vingou, né? E isso, na época que foi lançado, eu lembro de uma reportagem que saiu na revista Veja, né? Falando da revolução que era isso, né? Porque é tipo um patinete elétrico, motorizado, elétrico, né? E super interessante que ia revolucionar, né, os meios de transporte. E não revolucionou. Tanto que hoje em dia eles acharam alguns mercados, como esse dos seguranças do shopping, né? Alguns segmentos de cliente para atuar, mas aquela promessa gigantesca da empresa não vingou. Por quê? Ele tinha alguns problemas, né? Porque ele estava substituindo as coisas como meio de transporte, mas assim, eu ando com isso na calçada e aí eu posso atropelar as pessoas. Imagina isso numa rua, na Avenida Paulista, né? Num dia movimentado, né? Uma rua de Nova York movimentada. Então mas eu ando na calçada, acho que não vai dar muito certo. Então eu ando na rua, mas aí eu vou aonde, né? Eu vou na ciclovia. Mas e aí como ficam os ciclistas, né? Porque ele ocupa um determinado espaço. Competir com os carros é complicado. E aonde que eu estaciono isso? Eu posso entrar, posso subir no elevador e levar para a empresa, porque não é pequeno, né? Não é um patinete dobrável. Aonde que eu estaciono? Aonde que eu guardo? Enfim, tinha uma série de questões em volta, né? Que acabaram impedindo isso de virar. Então, assim, ele até realizava um trabalho, né? Mas assim, não sei se era um trabalho relevante, e aí eu vou trazer as outras questões. Esse exemplo vai servir para outras questões também, tá? E não deu certo. Então a gente tem que pensar assim: a gente está pegando realmente um ponto de dor ou um desejo muito forte do nosso cliente,
né? Porque às vezes é uma dor que a gente está resolvendo, mas às vezes é um desejo também, né? Vamos pensar na Disney, né? A Disney não é um ponto de dor que ela está resolvendo, né? A não ser dos pais que precisam achar um lugar legal para passar as férias com os filhos, né? Talvez essa seja a dor. É um trabalho mais assim no sentido de dor, mas ela é encantamento, ela é experiência, então é um desejo muito forte. Então a gente precisa entender se a gente está resolvendo um trabalho importante e relevante, né? Um segundo ponto que pode também atrapalhar é um modelo de negócios errado, né? Um modelo de negócios errado. Uma das primeiras coisas será que a proposta de valor e o cliente, o desejo do cliente, será que essa costura aqui está bem feita, né? Será que essa costura está bem feita? E aí, mais importante, será que o meu custo não está maior do que a minha receita, né? Será que quanto isso custa para eu levar para cá não é maior do que o cliente me dá? E aí, e lembra que eu contei lá atrás numa aula para vocês do caso da colega que foi ajudar uma empresa a vender mais, a empresa começou a vender mais e quase abriu falência? Por quê? Estava acontecendo isso aqui, ó. Era exatamente isso aqui que estava acontecendo. Se você, tem muita gente, ó, uma coisa importante, tá? Para quem é micro e quem é pequeno. Tem muita gente que não trabalha direito nem o custo da empresa, não trabalha preço direito, não sabe, cobra pela concorrência, cobra porque tem um concorrente meu cobrando R$2 por esse tipo de papel, eu vou cobrar R$2. Mas não sei, né? Às vezes aquela pessoa tem volume e para ela custa 1 para fabricar isso aqui, para mim custa R$1,99, eu estou cobrando 2, e aí, né? Eu lembro de um exemplo do Marcelo Ostia, né, que é o dono da Camisetas da Hora, que é uma empresa que eu cito no meu livro, né, o case deles, eu cito no livro Empreenda com Menos, e eu lembro que ele falou que a primeira empresa que ele teve, né, quando ele era bem novo, que ele dava um bombom sonho de valsa para cada cliente, né, e era tipo um Xerox, a primeira empresa dele, era uma coisa assim, se eu não me engano, tá? E era assim, tipo, o bombom e sonho de valsa era mais caro do que o que o cliente pagava para ele, né? Foi o primeiro negócio dele lá com seus 17, 18 anos, né? Então, assim, não dá certo. Ele mesmo fala, né? Nunca ia dar certo. Vou à falência com isso, né? E assim, eu tô dando um exemplo que é óbvio, mas eu já vi isso acontecer, tá? E aí, como que é? A pessoa, então, ela não gosta de planilha, ela não tá fazendo preço, etc. Ela não tá sabendo custo, nada disso. E existe alguém na família dela, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os pais, que ajuda nas contas. Existe alguém que ajuda nas contas. Então, às vezes, a empresa da pessoa está dando prejuízo, 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 e ela não sabe. Por quê? Porque tem alguém na vida dela que está ajudando financeiramente. E aí ela fala assim, bom, eu ainda não estou tirando dinheiro da empresa, ela não está vendo que ela só põe, né? E aí, então, isso daqui talvez signifique um modelo de negócio problemático. E aí você precisa entender se o modelo de negócio está com problema ou se a execução está com problema, porque acontece isso também, tá? Aqui ele está falando do modelo mesmo, não tem conserto. O modelo está errado, precisa mudar alguma coisa aqui, preciso mudar alguma coisa em algum dos blocos para inverter essa ordem aqui, tá? Minha receita precisa ser maior do que o meu custo. Agora, às vezes, a minha receita no modelo, ela é maior do que o custo, mas eu não estou conseguindo executar bem executado. E aí está dando problema, né? Então, a gente tem que dar uma olhada nisso também, tá? Então, esse é o segundo ponto de problema nos modelos de negócio. Ah, detalhe, se o seu modelo de negócio está invertido, está ok, e você não está conseguindo aquele resultado, só veja se você não está no começo, né? Porque a gente já falou disso. Tem uma curva, né? Então, se você está no começo, talvez você ainda está se construindo, certo? Então, existe um período no início de um negócio em que isso está ok, né? Porque a gente está se construindo. Mas você tem que ter noção de até quando você aguenta isso, né? Você precisa entender até a pressão ali de até quando que eu preciso gerar esse resultado, até quando eu tenho caixa para fazer isso, tá? Então, a gente vai analisar se a falha está no modelo de negócio, ou se o modelo está ok, mas pode estar tendo uma falha da nossa execução. O terceiro problema são as ameaças externas, que é
exatamente a aula anterior que a gente trouxe falando de cenários, né? Então, às vezes, uma mudança econômica pode impactar, uma mudança tecnológica pode impactar seu negócio, né? Imagina a Kodak, né, com a revolução das câmeras digitais, e ela não conseguiu acompanhar e a empresa morreu, né? Pode ter, às vezes, uma mudança legal, né, no mercado, então uma nova legislação, um novo padrão que eu preciso seguir, né? Às vezes isso coloca a empresa, a gente precisa estar sempre atento, né? Coloca problemas para a empresa, certo? Os modelos de negócio concorrentes, né? Que nós falamos disso também, então às vezes chega uma inovação muito grande que vai mexer, e a mudança das necessidades do cliente, né? Então isso aqui são todas as ameaças externas, que a gente falou delas na aula anterior, quando a gente estava falando de cenários. Então, a gente precisa estar bem atento com isso e, na hora da criação do negócio, prestar atenção nesses fatores externos para ver, né? Por exemplo, empresas de turismo, né? No momento em que começou a pandemia do coronavírus, precisaram mudar o modelo de negócios rapidamente, né? Muitas fecharam, muitas ficaram em stand-by, né? Todo mundo em casa, pagando as contas para ver quando ia voltar. Então, mas eu preciso estar atenta a essas análises externas, né? Então, será que eu estou no contexto certo? Né? Esse pode ser um outro problema de um modelo de negócio falhar, né? E o quarto problema é exatamente o que eu falei aqui agora há pouco, que é a execução ruim, né? Eu tenho um modelo certo, tá tudo certo, mas a forma de executar tá ruim. E aí a pergunta que eles colocam é assim: nós temos as habilidades certas dentro da empresa? Então, se essa execução está ruim, é por quê? É porque eu, enquanto empreendedor, não consigo dar conta? São os funcionários, caso eu tenha funcionários, né? Os funcionários que eu contratei estão errados, não têm as habilidades corretas. O que eu não adquiri a tecnologia que era necessária, eu não estou cuidando, eu não precifiquei direito, né? Então, foi aquele problema que eu falei agora há pouco. O modelo de negócio está correto, mas a minha execução está problemática. É por isso que eu falo. Eu falei já aqui, falei nas lives antes do curso e repito, e vamos falar um pouco mais ainda nesse módulo. Quando a gente tem um novo negócio, existe a incerteza do negócio, se a ideia é boa, né? Existe a incerteza se o mercado vai realmente estar disposto a comprar aquilo, mas existe a incerteza de se eu, enquanto empreendedor, dou conta de fazer aquilo. É por isso que eu sempre recomendo a gente começar com a menor versão viável, né? O mínimo viável, porque a gente vai testando essas coisas no caminho. Já aconteceu, tá? Inclusive, eu conto um caso desses no meu livro, das pessoas chegarem para fazer ou uma mentoria individual comigo, ou aconteceu agora, né? Dentro do meu grupo de mentoria do Conecta, tem um caso, esse ano já aconteceu 2 vezes, tá? Isso que eu vou falar agora, esse ano já aconteceu 2 vezes. Que a pessoa quer empreender, ela tem o sonho de empreender, e quando a gente está sonhando, aquilo ainda é uma fantasia na nossa cabeça, né? E a hora que ela começa a realmente fazer, colocar a mão na massa, executar, ela fala: opa, não era bem isso. Opa, acho que eu não gostei da brincadeira. Acho que não é bem assim. Acho que isso foi bom para eu perceber que, na verdade, eu estava bem gostosinho lá no mercado de trabalho, quentinho, com meu salário no fim do mês. Prefiro, né? Tem aquela pessoa que fala: não, de jeito nenhum. Aqui é difícil, aqui é desafiador, mas eu não troco por nada, né? É um pouco meu caso. Mas tem a pessoa e tá tudo certo. A gente tem que saber o que é ok pra gente, né? Então, como eu falei, esse ano já aconteceu 2 vezes isso em grupo de mentoria, e já aconteceram outras, tá? Da pessoa entrar, e aí, assim, ó, a hora que estava na beirada ali de abrir a empresa, eu não quero isso para mim, né? E a gente precisa ter essa clareza. E a gente só consegue ter essa clareza a hora que a gente começa a realmente executar, colocar a mão na massa. Então, por isso que a gente precisa diminuir o investimento e realmente colocar a mão na massa, tá? Às vezes, inclusive, não é nenhuma coisa de que eu não quero empreender e eu vou voltar para o mercado de trabalho. Às vezes é uma coisa, eu não gosto tanto assim. Preciso mudar alguma coisa dentro do meu negócio, né? Esse jeito não está funcionando. Deixa eu ver se eu posso fazer de um outro jeito, né? E aí um outro jeito que se adapte mais às minhas habilidades, que atenda melhor às minhas habilidades, né? Então isso também acontece. Mas
o erro que a gente está trazendo aqui, então é a execução realmente mais mal feita. E aí vou trazer de volta o slide que eu fiz na nossa aula aberta antes do curso, né? Que está trazendo, assim, de uma forma mais pontual, coisas que estão dentro desses grandes 4 erros, mas pontos de atenção, tá? Primeiro, segmento de cliente, proposta de valor muito genérico. Se eu tenho isso, né? Então, outro dia eu recebi isso num trabalho da graduação, né? Era assim, o segmento de cliente era alguma coisa assim, pessoas de 16 a 80 anos. Era uma coisa assim, né? Qualquer gênero, pessoas de 16 a 80 anos. Até fiquei pensando, nossa, por que de 16, né? Tipo, já que é tão amplo assim, por que alguém menor de 16 não pode, né? Mas, assim, é um segmento de cliente muito genérico. E, às vezes, a proposta de valor que eu estou oferecendo é muito genérica também, né? Então, eu vou entrar no mercado de massa para competir com um oceano vermelho, né? E aí, aquela briga de preço, enfim. Já que eu estou, né, pensando aqui em como melhorar meu negócio, ou eu estou abrindo, por que não já trazer alguma coisa com posicionamento diferenciado, né? Que vai me colocar num lugar um pouco melhor para eu fazer a minha comunicação e o meu marketing nesse mercado. Um outro erro bastante comum é um negócio grande demais desde o começo, é o que eu estava acabando de falar, né? Se eu faço ele grande demais desde o começo e eu descubro que alguma das coisas que eu não tinha nem como prever antes deram errado, e isso pode ser assim, as pessoas não estão dispostas a pagar esse valor, elas não gostam tanto desse produto, ou eu não gosto tanto de fazer esse trabalho, eu não me dou bem com isso, e ele está grande, ele está inchado, o meu prejuízo pode ser grande, o meu prejuízo financeiro, o meu prejuízo de tempo perdido, a minha frustração pessoal, e a gente não quer nada disso. Então, vamos minimizar, né, o investimento, que com isso a gente minimiza risco e incerteza. Um outro é a falta de clareza das fontes de renda prioritárias. Eu preciso entender dentro do meu negócio, e eu falei isso quando a gente estava lá nos blocos, né? Que eu tenho um certo número de fontes de receita ali, eu conheço as minhas fontes de receita, mas quais são aquelas que ou me dão um faturamento maior e pagam o meu custo fixo, ou me dão uma margem de lucro maior e aí me dão aquele diferencial, as que eu gosto mais de fazer, enfim, eu preciso ter uma noção da distribuição dessa receita na minha proposta de valor, né? Caso eu tenha 3 ou mais, né, produtos ou serviços, né? Essa empresa tem menos, então aí mais importante saber se está ok, certo? Um levantamento mal feito das atividades e dos recursos-chave. Isso daqui também pode ser um problema, né? Então, a gente falou ali da má execução, né? Da má execução da parte interna desse negócio. Então, assim, se eu não levantei bem as atividades, pode ser, né, que os meus recursos humanos não estejam dando conta. Né? Pode ser que tenham atividades que estejam caindo pelas brechas e não estejam sendo executadas, e que eram atividades importantes. Né? Às vezes a pessoa fica super focada no fazer ali do negócio e não se preocupa em nenhum momento em vender. Né? E aí os números acabam não crescendo. E assim, crescendo até onde? Até onde seja necessário para você encontrar o sucesso que você está buscando, né? Para chegar no seu ponto de equilíbrio e crescer além dele para o tamanho que você deseja, né? E também, um quinto erro é a falta de coerência e integração entre as partes. É aquele modelo de negócio que não fez as costuras, né? Que não tem as costuras e a coerência interna, né? Então, esses são erros, mas também são dicas aqui, ó, de como você não fazer, né? Então, vamos ter uma proposta de valor e um segmento de cliente mais específico, mais diferenciado e bem posicionado. Vamos começar com um mínimo viável. Vamos entender quais são as nossas fontes de receita prioritárias, as que nos dão mais satisfação. Vamos levantar corretamente os recursos-chave, os iniciais e os constantes e as atividades que eu preciso executar. Vamos integrar bem esse modelo de negócio para eu ter uma noção clara, estratégica de que aquilo vai funcionar, né? Então, esses são os erros mais comuns em relação à criação ou renovação, né, de um negócio. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre como identificar possibilidades de melhoria através do Canvas, né, em um negócio em andamento. Então,
A gente se vê na próxima aula. Até lá!